Aqui no livro de experiências, nesta semana, nós vamos continuar trazendo informações para a criança a respeito de seres minúsculos. Veja, na última semana, a criança teve a oportunidade, com a sua ajuda, de realizar a leitura de um texto da Turma da Mônica e depois realizar alguns encaminhamentos e reflexões em torno de um pequeno inseto, o piolho. Mas nesta semana, nós vamos trazer ainda informações para a criança de seres ainda menores, os micro-organismos. Isso mesmo. Então, você pode conversar com ela a respeito do microscópio, sobre o qual vocês também já trataram disso na última semana, e então você pode efetuar a leitura deste texto que traz informações justamente sobre a funcionalidade desse tipo de equipamento. Bom, depois de ler e conversar com a criança sobre as informações contidas aqui nesse texto, você pode perguntar à criança se ela já viu, se ela conhece este pequeno bichinho que nós apresentamos nesta fotografia, aqui na página 32 do livro. Bom, é esperado que ela responda que nunca viu este bichinho. Então, você pode ler para ela também essas informações contidas aqui ao lado, que vão evidenciar que se trata de um ácaro e que algumas espécies desse tipo de bichinho não podem ser vistas a olho nu, sem o auxílio de um equipamento. Portanto, essas informações vão colaborar, vão ampliar ainda mais as informações, o entendimento da criança sobre a funcionalidade e também a importância de equipamentos como os microscópios. Afinal, é com a ajuda deles que foi possível aos cientistas constatarem e confirmarem a existência de seres muito pequenos, que nós não conseguimos enxergar sem o apoio de equipamentos dessa natureza. Bom, depois de compartilhar então essas informações, que tal propor à criança uma brincadeira com o portfólio? Isso mesmo, olha só. No portfólio, nós temos uma parte dedicada a esse equipamento. Olha aqui. A criança já colou, com a sua ajuda, esse cartão que traz a ilustração de um microscópio, e esse cartão tem uma área vazada. E é justamente nessa área que a criança deve incorporar um cartão que ela destacou lá do livro de material de apoio na página 35. Olha só, o cartão traz a imagem ainda mais ampliada do ácaro e é por meio dessa brincadeira que a criança vai ser convidada a observar atentamente os detalhes desse minúsculo bichinho, tá certo? Para isso, é importante que a criança encaixe o cartão aqui no corte lateral e coloque, então, incorpore o cartão nesse item aqui do portfólio. Veja, à medida que ela manipula o cartão para cima ou para baixo, usando essa aba lateral, ela vai conseguir observar partes em detalhe, portanto, deste ácaro, desse bichinho, que foi alvo, portanto, das conversas e do compartilhamento de informações por meio da leitura do texto, tá certo? Então, ela pode brincar de cientista, observando e fazendo descobertas por meio da análise dessa imagem. A forma desse bichinho, a quantidade de patas, com que se parece a uma das partes, né, que se evidencia mais na frente do animal, enfim, várias informações, vários detalhes ela pode constatar por meio dessa brincadeira aqui no portfólio. E no final da brincadeira o cartão pode permanecer aqui, ela pode brincar outras vezes de cientista aqui. Se vocês puderem selecionar outras imagens, compor outros cartões que se encaixem aqui na peça, certamente será uma boa oportunidade para a criança desenvolver esse olhar atento para esses seres minúsculos ou para outras imagens que vocês venham a selecionar de acordo com o interesse da criança, tá certo? Numa outra ocasião, você pode ainda colaborar com a criança oferecendo ainda mais informações sobre os seres, os minúsculos seres. No caso, será que a criança já ouviu falar de fungos, bactérias e vírus? Bom, atualmente é muito provável que a criança se recorde de informações que ela já ouviu sobre o vírus que vem provocando a necessidade do nosso isolamento social, o coronavírus. Então, certamente esse é um assunto que ela deve se recordar. Mas
Mas o texto que nós apresentamos aqui traz ainda mais informações, afinal, alguns fungos, vírus e bactérias, inclusive, podem trazer benefícios à nossa saúde. Será que a sua criança tem informações, sabe sobre isso? Bom, você pode propor este assunto por meio do questionamento apresentado aqui ou por meio de outras conversas que vocês venham tendo em razão das questões envolvendo o coronavírus, tá certo? Depois disso, você pode efetuar a leitura que vai evidenciar justamente isso. Nem todos os vírus provocam doenças. Alguns vírus, bactérias e fungos, inclusive, são usados para a elaboração de medicamentos e outros itens que são importantes para a nossa saúde e para o nosso dia a dia. Então, compartilhe essas informações com a criança. E depois disso, que tal perguntar para ela como ela imagina que sejam esses fungos, vírus e bactérias? Então, ela pode comentar, pode descrever essas informações, essa forma como ela imagina esses minúsculos seres, e depois ela pode elaborar desenhos aqui neste espaço previsto aqui no livro na página 33, tá certo? Bom, depois que ela desenhar, ela pode contar sobre os desenhos que fez, quais deles são fungos, quais deles são vírus, quais deles são bactérias, enfim. Você pode contar uma curiosidade, contar para a criança, por exemplo, que existe um zoológico de seres microscópicos, de micro-organismos. Pergunte para ela se ela teria interesse de visitar um zoológico dessa natureza. Mas antes dela responder, que tal compartilhar informações sobre esse zoológico? Olha só, as informações estão contidas aqui na página 34 do livro. Trata-se de um zoológico de micróbios que traz vários exemplares de seres tão pequenos assim, e esse zoológico se encontra na Holanda. Você pode comentar que esse país fica bem longe do nosso, mas que é possível conhecer algumas informações por meio de um texto publicado na internet. Aqui no livro nós trouxemos apenas um trecho desse texto. Agora, se você perceber que a sua criança tem interesse sobre este assunto, leia na íntegra o texto para ela. Nós aplicamos aqui o endereço e você pode buscar por ele ou então por meio do título aplicado aqui. Tenho certeza que há muitas informações e curiosidades que vão alimentar ainda mais o interesse da criança por esse assunto. Bom, depois de efetuar a leitura do texto e também a análise da fotografia, em que há uma pessoa observando os seres, os micro-organismos existentes nesse zoológico, você pode propor à criança que observe também essas imagens aqui embaixo. São imagens ampliadas, claro, com a ajuda de lentes de microscópio, de alguns micro-organismos para ela perceber. Vocês podem conversar sobre as cores, as formas, a composição evidenciada aqui nessas lentes. E depois disso, alimentada por todas essas informações, seja do texto e também das imagens detalhadamente observadas, a criança é convidada também a desenhar representações desses seres microscópicos de acordo com a imaginação dela. Então ela pode utilizar as cores que desejar e formular então representações nos formatos e nos tamanhos que ela desejar. Certamente será uma brincadeira, mas que vai representar muitas das informações que foram partilhadas. Certamente o que a criança já sabia foi ampliado por meio dessas informações e assim ela terá plenas condições de retratar aqui mais informações, mais conhecimentos que ela teve a oportunidade de ampliar.